Você sabia que até 50% dos homens com diabetes podem apresentar o que a gente chama de subfertilidade, uma dificuldade para poder ter filhos? Eu sou o Dr. Vitor Gibran, sou urologista e andrologista. Meu foco aqui no canal é sempre entregar conteúdo relacionado à vida sexual masculina. Então aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. Então, quando a gente está falando do diabético, a gente sempre pensa no diabético tipo 2, que é o diabético que desenvolve o diabetes ali com o tempo. Mas a gente sempre precisa lembrar daqueles jovens com diabetes tipo 1, que convivem com diabetes desde muito cedo. E qual é o problema disso? Que muitas vezes o fato do homem com diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, que convive com ela há muito tempo, ele tem uma maior chance de, durante a vida, apresentar vários momentos de descompensação do diabetes. E a descompensação do diabetes ela é prejudicial porque ela causa um dano crônico no homem. Entre os principais problemas relacionados ao diabetes, a gente tem os problemas relacionados à vida sexual. Vou deixar um card aqui do canal falando sobre a impotência sexual nos homens com diabetes. E a gente tem a influência em relação à questão da fertilidade. Por que quase 50% dos homens pode apresentar algum grau de dificuldade para poder ter filhos? Existem três principais mecanismos relacionados a isso. O primeiro mecanismo que a gente vai esclarecer aqui é uma resposta inferior, uma produção inferior, uma resposta a estímulos do GnRH inferior quando a gente está falando da produção do LH e do FSH. Então existe uma menor resposta, uma menor quantidade, e o LH e o FSH são os dois principais mensageiros que o nosso cérebro manda para o nosso testículo produzir testosterona e espermatozoide. Então, esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo, devido à privação de insulina, o nosso testículo, quando a gente fala de célula de Sertoli, que é ali responsável pela produção de testosterona, ele, por causa dessa diminuição da insulina, ele vai ter uma diminuição da produção de lactato. Por que o lactato no testículo é importante? Porque a célula germinativa, ela vai ter ali, ela utiliza o lactato como um mecanismo para diminuir a degradação dessas células germinativas, um mecanismo que a gente chama de um mecanismo anti-apoptótico. Então, quando a gente tem uma menor quantidade de insulina, a gente tem uma menor quantidade de lactato produzido pela célula de Sertoli, a gente tem uma maior degradação das células germinativas, que são as principais responsáveis, na verdade são as responsáveis pela produção de espermatozoide. E o terceiro mecanismo, e não menos importante, a gente tem aquele mecanismo relacionado ao maior estresse oxidativo por causa do diabetes. Então, o diabetes vai causar um maior estresse oxidativo, esse estresse oxidativo vai causar um maior dano do que a gente chama de DNA espermático. Às vezes o homem produz espermatozoide, mas às vezes esse espermatozoide não é um espermatozoide de qualidade. Então, é mais um mecanismo que faz com que o homem diabético apresente uma dificuldade para poder engravidar a sua esposa. Então, se você me acompanhou até aqui, te convido, te peço na verdade para você fazer com que o canal sempre cresça, curte esse vídeo, se inscreve no canal para mais dicas como essa, toda semana melhorar a vida sexual do homem, e eu espero vocês nos próximos vídeos.